Gente, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade, tá bom? Na última aula, nós estudamos a ideia de função através de conjunto e hoje nós vamos logo para uma das principais funções, certo? Do nosso estudo desse conteúdo, que é a função afim, tá? Eu vou começar com a definição. Professor, o que é uma função afim? Gente, a função afim é toda a função de R em R. Aqui esse R em R é o conjunto dos números reais, que vocês já estudaram no passado, tá? O domínio é R e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Então, é toda a função de R em R cuja lei de formação pode ser indicada por y é igual a ax mais b. Vocês estão lembrados que eu falei ontem que toda função ela existe uma lei de formação, ou uma regra matemática, ou uma lei matemática para estabelecer a relação entre os dois conjuntos, ou seja, quem sai do conjunto A e onde chega no conjunto B, ou seja, quais são os elementos que vão se relacionar entre os dois conjuntos, do conjunto A e do conjunto B. Estão lembrados? Que eu falei, olha, existe uma lei de correspondência, uma regra matemática que estabelece essa relação entre esses dois conjuntos. Pois bem, nesse caso aqui da função afim, ela existe um padrão. Esse padrão é representado por y é igual a ax mais b. Então preste atenção, y é igual a x mais b. Com A e B pertencente também ao conjunto dos números reais, ok? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos de funções que são consideradas como função afim. Observe esse primeiro exemplo bem aqui. Y é igual a menos x mais 6. Percebam que ela está nessa fórmula aqui, ó, ax mais b, em que A e B são números reais. Então, quando eu dou esse exemplo de y é igual a menos x mais 6, o valor de A é quem está acompanhando o x, que no caso aqui é menos 1. Ó. O valor de A é esse cara bem aqui. Como não está aparecendo o número, vocês sabem que significa que é 1. E o valor de B é o valor que vem só, que no caso é o mais 6 ou 6, tá? Olha esse outro exemplo bem aqui, ó. Y é igual a 2x mais 4. Eu pergunto, quem é o valor de A? O valor de A é 2 e o valor de B é 4. Professor, por que o valor de A é 2 e o valor de B é 4? É simples. Não se esqueçam que a função ela é representada nessa forma aqui, ó. Isso aqui é uma regra que vocês devem saber que geralmente toda função afim ela vem nessa representação. Y é igual a que multiplica x mais b. Percebam de uma coisa aqui, ó, que o valor de A sempre ele é um número que está multiplicando quem, gente? O x, ó. Ele é sempre o número que está multiplicando o x. E o valor de B é o valor que não vem com x, certo? Então fica fácil nós identificarmos. Então aqui, ó, eu tenho 2x mais 4. Olha só, 2x, ou seja, 2 que multiplica o valor de x. Então fica claro que esse 2 aqui, ó, esse 2, ele é o valor de A. E esse mais 4 é o valor de B. Beleza? Olha nessa bem aqui, ó. Y é igual a 2x menos 1 dividido por 7. Perceba que essa divisão aqui, ó, do 7, eu estou dividindo os dois valores. Tanto o valor que pertence aqui do A como o valor de B. Então, o valor de A não é 2 e o valor de B não é menos 1. Não, professor, não. Porque existe uma divisão aqui toda, olha só, uma barra aqui, ó, que está passando tanto para o 2 como para o menos 1, ó. E existe toda essa divisão por 7. Então, o valor de A
é 2 sobre 7. É esse valor aqui, ó. Esse aqui que é o valor de A. Vocês estão percebendo eu fazendo um contorno? É esse valor que está multiplicando o x. E o valor de B é menos 1, ó, sobre 7. Eu botei bem aqui para ficar claro. O valor de A é 2 sobre 7. E o valor de B é menos 1 sobre 7. Professor, e se tivesse bem assim, por exemplo, 3x menos 4 sobre 5. Se tivesse esse exemplo bem aí. O valor de A seria quem? Seria 3 sobre 5? Não. Perceba uma diferença. Aqui a barra está debaixo dos dois valores. Aqui a barra ela só está debaixo de um valor que é do 4. Então, nesse caso aqui, o valor de B, o valor de A, continua aquele que multiplica x, que no caso seria o 3. E o valor do B seria aquele que está vindo nessa parte aqui, ó, que seria menos 4 sobre 5. Eu fui claro? Seria menos 4 sobre 5. Então, o valor de A seria 3 e o valor do B seria menos 4 sobre 5. Por que menos 4 sobre 5, professor? Porque o 5 está dividindo só o 4, não está dividindo o 3. Por isso que eu não vou botar 5 aqui, eu só boto aqui pertencente ao valor de B. Tá ok? Então tome muito cuidado para vocês não confundirem esse exemplo aqui com esse exemplo aqui. Professor, a barra só pode vir aqui no valor de A? Também pode, só vir para cá. Então tome muito cuidado com a barra, que indica a divisão, tá ok? Então esses exemplos aqui são exemplos de função afim. Vamos fazer aqui o gráfico da função afim. Eu vou pegar aqui uma função afim, ó. Eu vou pegar y igual a x mais 1, beleza? Y igual a x mais 1. O valor de A, só para curiosidade, seria 1 e o valor de B seria 1, tá? Professor, como é que a gente faz o gráfico da função afim? Existem dois procedimentos. Primeiro a gente vai pegar o de número 1. O de número 1, ele diz como uma função real, então significa que você pode atribuir valores a ela, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou atribuir valores à minha incógnita x e vou calcular os correspondentes do y, tá? Não se esqueçam que o x, na aula passada eu falei que pertence ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B, que daqui a pouco nós vamos fazer o gráfico, certo? Então, olha só, esses valores aqui são os que eu gosto de trabalhar. Então, eu vou atribuir valores. Professor, poderia ser outros valores? Poderia, vocês que sabem. Poderia ser só valor positivo? Pode. Pode ser só valor negativo? Pode. Entendeu? Eu geralmente gosto de colocar 2 negativos e 2 positivos. Para quê, professor? Para melhor observar o comportamento do gráfico da função afim, tá? Então, perceba que eu coloco menos 2, menos 1, coloco 0 e coloco 1 e o 2. Esses valores aqui pode ser que vocês também podem utilizar. Então vamos lá. Quem é a função, professor? É x mais 1. Quem é o valor de x bem aqui? O primeirinho é menos 2. Então observem. Vai ficar menos 2 mais 1. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior número, que é do 2, que é o menos, e subtrai. 2 tira 1, fica 1. Então a resposta é menos 1. O segundo valor do x é menos 1. Então ele vai ficar x mais 1. Mas quem é x? Menos 1. Então vai ficar menos 1 mais 1. São simétricos, então dá 0. O terceiro valor do x é 0. Qual é a função? X mais 1. Então agora vai ficar 0 mais 1, dá 1. O quarto valor é 1 positivo. Então vai ficar 1 mais 1, dá 2. E o último valor, 2. Então vai ficar x mais 1. Mas quem é x agora? É esse 2 aqui, ó. Então você vai substituir bem aqui. Então vai ficar 2 mais 1, que vai ser 3. Estão lembrados dos pares ordenados, ó? Esses caras aqui são meus pares ordenados. Menos 2 do x e menos 1 do y. Menos 1 do x e 0 do y. 0 do x e 1 do y. 1 do x e 2 do y. 2 do x e 3 do y. Feito isso, observe aqui, ó, a questão do gráfico. Você sabe que esses valores do x eu vou colocar aqui, ó,
no eixo horizontal, que é o eixo das abscissas. E os valores de y são os valores das ordenadas, tá? O eixo y. Percebam que o eixo x ele se divide em duas partes, em números positivos e negativos. Professor, só vai até 1 e 2? Claro que não. É porque eu botei por questão lá dos valores lá atribuídos a x. Eu botei os menores, então por isso eu botei. Mas é infinito para a direita e é infinito para a esquerda. Da mesma feita é o y. Perceba que aqui eu botei 1, 2, 3, vai para o infinito. E aqui menos 1 e menos 2 e vai para o infinito. Então, professor, que é o primeiro par ordenado? Observem bem aqui, ó. É menos 2 do x e menos 1 do y. Quem é menos 2 do x? Você vai para o eixo x e vê a parte negativa. Aqui é positiva, a negativa está aqui. E você vai para o eixo y e vê a negativa, está bem aqui. Então, significa que é menos 2 do x e menos 1 do y. Então, você vem, ó, o encontro deles é o par ordenado, certo? Segundo, menos 1 do x e 0 do y. Perceba que aqui, ó, não tem o valor do y, é 0. Então, você só vai pegar no menos 1 do x e botar uma bolinha em cima. Por quê? Porque a ordenada dele é 0. Então, só tem uma coordenada. Então, você bota aqui, ó. Da mesma feita, o próximo par. Você está percebendo que tem 0 e 1. 0 do x, agora você tem 1 do y. Então, você vai e coloca o 1 aqui, ó, no y. Vamos lá, o próximo. É 1 e 2. Esse 1 é do x e 2 é do y. Perceba que os dois estão positivos. Então, é para cá, ó. 1 do x e 2 de quem, professor? E 2 do y. E por último, 2 e 3. 2 do x e 3 do y. 2 do x e 3 do y, tá? E 3 do y. Então, você juntou aqui, ó. Pronto. E agora, pessoal, é só você ligar os pontos, ó. Olha aí eu fazendo, ó, certinho. Esse gráfico é da função afim y é igual a x mais 1, tá? É assim que se faz esse gráfico. Então, gente, essa é o resumo da nossa aula de hoje. Eu vou deixar aí a página para vocês fazerem do livro 2, página 28, tá bom? Eu quero já que vocês façam, já tem condição de fazer, página 28, página 29 e página 30, aliás, 28 e página 30, tá bom? E 31, pronto, para vocês fazerem. Fiquem com Deus e bons estudos.